Olá, como é que vocês estão, meus alunos? Espero que muito bem. Então, esse é o último assunto da disciplina de arquitetura de computadores. E é um assunto muito gostoso até de discutir, certo? É a ideia do multicore. Como é que o multicore surgiu? Então, para isso, nós temos que primeiro relembrar como é que foi que os computadores, especialmente, eu vou usar assim como exemplo na minha fala, os computadores do tipo PC, para exemplificar para vocês, porque é um computador que eu tenho muito mais vivência, né? E é um computador que é mais popular mesmo, né? O pessoal conhece, é o computador mais popular que tem até hoje, né? Todo mundo conhece bem o PC. Então vamos lá, como é que o PC foi evoluindo desde do PC XT lá que lançaram até os processadores atuais, como é que foram fazendo para eles ficar mais rápidos? Então a primeira maneira e a mais óbvia de tornar o processador mais rápido é você aumentar a frequência. Como é que você aumenta a frequência? Como é que você gera a frequência num computador? Vamos lá. Você tem um cristal de clock e aquele cristal de clock determina a frequência do processador. Como é que funciona um cristal de clock? Se você pega um pedacinho de quartzo, que é a gente chama de pedrinha brilhante, né? Tal, e você encapsula ele e depois você dá um pulso elétrico nele, ele vai vibrar. Uma parte da energia ele vai consumir vibrando e uma parte da energia ele vai emitir. Ele vai servir como condutor. Né? Então uma parte da energia ele consome vibrando e uma parte ele conduz a energia elétrica. Né? Então essa propriedade é chamada propriedade piezoelétrica e é assim que é feito, por exemplo, o relógio. Né? Então você tem lá um cristalzinho de quartzo que recebe lá energia elétrica, lá da pilha e tal, né? E ele, uma parte da energia ele gasta vibrando, então ele não repassa, e uma parte da energia ele repassa. Cada vez que ele repassa, lá anda um segundo. Então, porque o pessoal colocou lá o cristal comprimido de uma maneira que dê lá 1 Hz, né? Mas eu posso comprimir mais esse cristal e ele ir ficando com frequências maiores. E eu posso, inclusive, fazer assim. Eu posso colocar esses cristais em sequência, né, em paralelo ou serializados e tal. E eu posso, ocasionalmente, aumentar e diminuir a frequência por configuração, certo? Então, os primeiros computadores, você comprava eles lá e eles davam como é que você sabia a velocidade? Ó, esse computador aqui, um segundo só. Então, meus alunos, como a gente podia configurar a frequência, os computadores, a evolução dos computadores era baseada justamente no aumento da frequência. Então, quando você comprava lá um 386, esse 386 é de 16 MHz. Esse 386 é de 20 MHz. Aí veio o 486, que era 66 MHz. Então você media a velocidade, 66 MHz é muito mais rápido que o outro, que era de 20 MHz. E assim por diante. A velocidade do computador era a frequência. E em certa forma é o que o pessoal faz até hoje, quando o pessoal faz esse negócio de overclock. A pessoa vai lá, compra uma placa-mãe, onde nas opções da BIOS eu tenho lá como configurar a frequência do clock. E aí ele aumenta a frequência do processador. Qual que é o problema e por que isso não pode continuar assim para sempre? É que quando eu configuro uma frequência mais alta, o tempo em que o circuito integrado fica sem energia elétrica diminui. Se eu estava dando um pulso, liga, desliga, liga, desliga. O tempo que ele fica desligado dá tempo do material se resfriar um pouco. Se eu aumento a frequência,
por mais tempo aquele material fica energizado e por mais tempo aquele material fica esquentando. Porque não existe condutor perfeito. Todo condutor elétrico transmite uma parte da energia elétrica e uma parte da energia ele transforma em radiofrequência e outra parte da energia ele transforma em calor, tá? O supercondutor, que é o sonho dos físicos, seria um material que 100% da energia colocada de um lado chega do outro, supercondutor. Há pesquisas sobre isso, estão chegando muito perto, mas não chegaram ainda. Então aconteceu o quê? Chegou um momento em que somente aumentar a frequência não era suficiente. Então o pessoal começou a fazer o quê? O pessoal começou a aumentar o número de pipelines que você coloca no teu unidade de lógica aritmética ou unidade de controle do processador. O pipeline, vocês devem estar lembrados de outros capítulos. O que é? É um trecho de circuito dedicado a fazer uma tarefa específica. Então é como se fosse um servicinho pré-fabricado que eu coloquei lá. Então, olha, essa instrução eu coloco nesse pipeline, vai sair pronto assim. Essa instrução eu coloco naquele outro pipeline, vai sair pronto assado. Esse aqui eu coloco no outro pipeline, vai sair pronto daquele outro jeito. Então, o pipeline ele economiza de você ter que pegar e fazer instruções sequenciais, né? Então, essa instrução aqui sai pronta daquele jeito ali, né? É uma instrução pré-fabricada. O problema é o seguinte, e aqui eu vou trazer um gráfico para vocês que vai até os anos 2000, onde vai começar um grande trecho do assunto que nós vamos discutir. Então, aumento de frequência, aumento não sei o que, tá? Até que nós chegamos aqui, ó, mais ou menos no ano de 99 até o ano de 2002, por aí, aonde o pessoal não estava conseguindo aumentar o desempenho do computador. Por quê? Porque aumentar a frequência já não era mais tão fácil assim, não era possível, tá? Como era possível nessa época aqui, tá? Porque como eu já estava esquentando muito, ok? E aumentar o número de pipelines, que era uma boa solução. Eu tinha 4 pipelines, aí eu passei a ter 8, aí eu passei a ter 12 pipelines e tal. Isso tava tendo muita complexidade, porque muitas vezes o teu processo ele dependia que encerrasse um pipeline vai pegar outro pipeline. Então aumentar a quantidade de pipelines ela aumentava o desempenho do processador até um certo ponto. Depois daquele ponto, o controle desses pipelines se tornava tão custoso que o ganho em desempenho com a colocação de pipelines ela não compensava, tá? Então aqui eu até tenho uma fórmula que foi a regra de Pollack, que foi feita em 1999, quando isso foi observado, tá? Foi observado que o desempenho ele é igual à raiz quadrada da complexidade do circuito que você montou. Ou seja, eu montei lá um monte de pipelines, um monte de coisa aqui, a raiz quadrada disso é igual ao ganho de desempenho, tá? Então, veja bem, se eu fizer um processador que tem o dobro da complexidade da versão anterior, ele vai ter apenas 40% de aumento de desempenho. Se for somar isso com a espera pelo encerramento de um pipeline para chegar no outro e o controle que eu tenho que ter para mim tomar a decisão de qual pipeline pegar, essas coisas assim, quando chegou aqui mais ou menos em 2000, eu não estava mais tendo ganho de desempenho. Nessa época, foi feito um processador pela Intel que assim ele foi um problema do começo ao fim, que era o Pentium 4, tá? O Pentium 4, ele começou e acabou sendo um grande problema. O primeiro problema, ó, vou pegar aqui as imagens do Google para ilustrar a minha aula. Deixa eu ver se está gravando. Tá gravando.
Pentium, opa, Pentium 4 Rambus. Então, o primeiro problema do Pentium 4, volta. É que o pessoal, quando lançou o Pentium 4, tá? O pessoal lançou com uma memória, que era essa daqui, ó, memória Rambus, que era a mesma memória que ela era usada no PlayStation, não mais se era o 2 ou o 3. O que a Intel não percebeu foi que essa memória aqui, ela era patenteada por uma empresa. E então, todos os processadores de PC da Intel só poderiam usar essa memória aqui, e os fabricantes de memória começou a meter a faca. Então, isso foi um problema tão grande que chegou a um ponto em que a Intel estava vendendo o processador, lá no mesmo box, já vendia o processador com a memória, tá? E até que eles não fizeram uma nova geração de Pentium 4, assim, a memória ela era quase que proibitivo o custo dela. Você expandia a memória de você tinha um Pentium 4, por exemplo, na época a moda era ter 32 MB de RAM. Você dizia, vou botar 64 MB, não falei giga, mega, tá? Vou colocar 64 MB de memória RAM, era proibitivo. Você ia gastar o preço de um computador novo. Então, começou com um erro comercial. Eles deviam ter usado uma memória livre, como era a DRAM, a DDR, tá? E o que mais que tinha de errado no Pentium 4? O Pentium 4, eu comprei um Pentium 4, tá? E eu antes disso tinha um Pentium 3. O Pentium 3 meu era mais rápido que o Pentium 4. Por causa disso, por causa da regra de Pollack. Os caras fizeram. O Pentium 4, se eu não me engano, tinha... tinha 6 pipelines, e o Pentium 4 tinha 14, um negócio assim, né? Aula de história. O que acontecia é que o desempenho dele era pior, O meu Pentium 3 funcionava melhor que o Pentium 4, usava memória comum e tudo melhor. Nesse momento, inclusive, foi que a Intel saiu da rabeira. A Intel até então, a AMD, desculpa. A AMD até então fazia o quê? Ela basicamente fazia versões genéricas dos processadores da Intel, tá? Então a Intel lançava um produto, aí dava uns dias, a AMD lançava também um pouco mais barato, sabe? E no momento do Pentium 4 foi o contrário. A AMD começou a lançar produtos com melhor desempenho, mais barato, muito mais rápido do que a Intel. E a Intel foi quase que balançou a Intel, sabe? Então, o que o pessoal fez para resolver essa crise provocada pelo Pentium 4? Foi longe esse negócio do Pentium 4. Os caras chegaram ao ponto de lançar o Pentium D. Vou pegar aqui, Pentium D. Que era 2 processadores Pentium 4 no único chip, tá? Mas o que a Intel fez para resolver esse problema? Em primeiro lugar, ela admitiu isso que eu falei agora, que o aumento de pipeline só é útil até um certo ponto. Depois desse ponto, ele não tem mais ganho você aumentar o pipeline, porque como você aumenta muito a complexidade, para você ter um ganho de desempenho muito pequeno e você tem que controlar essa complexidade, não tem mais como acelerar os processadores dessa maneira, tá? Então, o que as fabricantes passaram a fazer? Veja bem, aumentar a frequência não dava mais, tanto que os processadores pararam de ser chamados pela frequência, e sim pelo nome, tinha um número relativo na época e tal.
E aumentar o pipeline era um problema? Como é que a AMD, que competia com a Intel, estava aumentando o desempenho dos computadores dela? Ela estava aumentando o desempenho, aumentando a memória cache. Porque se eu tenho bastante coisa na memória cache, tá, eu preciso consultar menos a memória principal e eu dependo menos do barramento da placa-mãe. Tá? Então eles começaram a aumentar a quantidade de memória cache. Tá? Normalmente nós temos a cache L1, que é uma memória cache que ela é integrada, né, ao controlador de instruções, né? Então ela fica ligada à unidade lógica aritmética e eu tenho uma cache L1 de dados que fica ligada aos registradores da unidade lógica aritmética. Então aí muitas vezes eu não preciso consultar a memória principal, eu tenho os dados no cache L1, ok? Então o que o pessoal passou a fazer? O pessoal passou a colocar um cache L2, que ao invés de ele ficar ligado diretamente aos registradores, ele ficava ligado ao processador como um todo e servia para guardar o endereço de paginação de memória, essas coisas que são bem importantes também. E com isso você ganhava desempenho. Hoje em dia nós temos muitos processadores que têm cache L1, L2 e L3, tá? Mas e de projeto? Bem, o que a Intel fez para dar a volta na situação dela? A AMD primeiro lançou, foi ela que lançou, o Athlon X2, que era um processador com 2 núcleos. Ao invés de aumentar a quantidade de pipelines, o que a AMD fez? A AMD fez 2 processadores inteiros, cada um com o seu cache L1 e um cache L2 para os 2 processadores. Tá, mas isso não aumenta a quantidade de pipelines? Não, porque eu tenho 2 processadores independentes. Eu não tenho que controlar cada microinstrução. Não é uma situação super escalar. É uma situação de processador. Tá? Então, aqui eu até devia ter parado aqui nesse slide aqui. Então, quando a AMD lançou, a Intel lançou também o Pentium-D, apenas para não ter um produto para competir com a AMD, né? E o Pentium-D eram o quê? Eram 2 processadores Pentium 4 com uma memória cache L2 só para os 2 processadores. Tá? Então elas compartilhavam a cache L2. Só que continuava o problema de ter muito pipeline no Pentium-D. Tá? Continuava esse problema. Então a AMD, que nunca fez esse negócio de expandir excessivamente os pipelines, estava dando um banho na Intel ainda, mesmo com o Pentium-D. O que a Intel fez então? A Intel voltou à estrutura anterior, a estrutura do Pentium 3, e aí lançou a família Core, que atualmente está na 11ª geração, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Família Core. Todas. Intel. Família Core. Produtos Intel Família Core. Vamos lá. Tá meio lenta essa minha internet, né? Então, vamos lá. O que é um processador? O que é um processador? Aqui, novas gerações Intel. Aqui, vamos clicar nesse. Ih, nem entrei no site da... tá. Intel. Aí. Vamos ver. Intel Core geração, vamos escrever aqui. Intel Core geração. Nova. Não, Jesus, só vou nesse adrenalina aqui.
Eu vou dar um pause, que agora eu fiquei invocado com o site da Intel, que eu sempre acho de primeira. Gente, levou vários minutos para abrir o site da Intel. Tá tendo algum problema de roteamento, eu acho. Vamos lá. Atualmente nós estamos na 11ª geração. Tá? Então quer dizer que nós temos processador i9, i7, i5, i3, todos eles da 11ª geração, sendo vendidos novos, mas ainda tem da 10ª geração que são comercializados, ainda são considerados modernos. Faz pouco tempo que lançaram a 10ª geração. Vocês veem esse vídeo daqui a um ano, vão dizer, nossa, do tempo da 11ª geração ainda, né? O fato é que todos esses processadores são o quê? São baseados na antiga arquitetura do Pentium 3, que foi repaginada, foi modernizada e transformado na família Core. O que a Intel fez nessa época também foi tomar um cuidado muito grande com temperatura, o que faz com que os processadores Intel sejam mais fáceis de ser tropicalizados, ou seja, para vender em países como o Brasil, que tem um verão bem mais intenso, tá? Os processadores Intel costumam incomodar menos, derreter menos, né? E isso foi um sucesso, tanto que hoje a AMD tá para trás novamente da Intel, mas sofreu com isso. Bom, e o que eles fizeram além de modernizar o Pentium 3? E fazem isso a cada 18 meses, mais ou menos. O que eles fizeram foi fazer múltiplos núcleos de Pentium 3, tá? Então aí eu não tenho esse problema de aumentar os pipelines, porque não é uma arquitetura super escalar, e ao mesmo tempo eu consigo aumentar o desempenho. Só que aí eu fico muito dependente de uma coisa, tá? Eu fico dependente de questões de software, tá? Porque não adianta eu ter lá um processador com 12 núcleos, eu tenho um processador com 24 núcleos, se o meu programa ele é feito numa thread só, tá? Então o aumento da velocidade ele é dado por essa equação aqui. A velocidade é 1 dividido por 1 menos a quantidade, percentual de código que está em multithread. Então, olha, eu tenho lá, sei lá, 10% do meu código que roda em cada thread ali, ok? Multithread, mais o percentual que está em multithread dividido por núcleos. Esse é o aumento de velocidade que eu tenho. Então, para isso é importantíssimo que eu aumente o F aqui, vocês não concordam? Eu tenho que aumentar o F aqui para mim poder ter um ganho de desempenho com os múltiplos núcleos. E é um desafio porque a programação multithread envolve aquele problema de condição de corrida que vocês já viram comigo em sistemas operacionais. E muitos programadores, para resolver a condição de corrida, botam tudo numa thread só. Tá? E aí você perde o ganho de ter múltiplos núcleos. Ok? Então, muitas linguagens estão sendo feitas para facilitar a multiplexação do código, etc. e tal, para que eu possa aproveitar o paralelismo de núcleos. Ok? Aqui eu trouxe um exemplo de como eram os processadores do i7 antes da atual atualização que nós vamos falar ainda. Tá? Então aqui, ó, um processador i7 sem o processador gráfico, um típico i7. Aqui eu tenho 4 núcleos, tá? Eu tenho 32K de cache L1 que serve tanto para lógica quanto para dados, tá? Eu tenho 256K de cache para cada núcleo, que esse cache aqui seria para guardar instruções, e eu tenho um cache L3 que é para guardar endereços de memória, tá? E aí eu tenho a memória DDR3 e os links de interconexão. Então esse aqui era uma arquitetura de um processador multicore Intel típico, certo? Qual que é a tendência para o ganho de desempenho hoje em dia? É que certas instruções que são muito uso muito intenso dessas instruções, eu criar um processador dedicado para aquele tipo de instrução.
Então, o que nós estamos vendo isso na prática hoje em dia? A placa de vídeo. A instrução para se fazer um polígono, ela é muito repetitiva. É você deixar lá onde que está cada um dos pontos, aí eu ligar os pontos com uma reta e eu pintar dentro dos pontos fazendo o degradê que os pontos disseram. Nós vimos isso em computação gráfica, não é? E isso tem que ser feito para cada um dos objetos. Então eu posso ter um CPU dedicado a isso, a setar onde é que vão ficar os pontos, ligar os pontos, pintar por dentro. Eu posso ter um núcleo que faz isso para um polígono, enquanto outro núcleo faz para outro, enquanto outro núcleo faz para outro. E eu posso deixar aquele processador dedicado fazendo isso, enquanto o processador principal faz outras atividades que não seja desenhar polígono, né? Então, eu ter hoje em dia uma GPU cuidando desse processo, que ele é muito intenso, sem o envolvimento dos núcleos do processador, isso dá um ganho muito grande. Ó, chegou aqui, eu tenho que desenhar lá uma paisagem inteira, joga lá na GPU e os nossos 4 núcleos aqui ficam trabalhando nas outras atividades do computador, né? Lembre quando fez computação gráfica, a gente até teve que colocar lá o GLUT para mim dizer isso aqui, movimento do mouse, controla pelos núcleos do CPU. Isso aqui, desenhar uma figurinha, controla pelo GPU, né? Nós tínhamos que ter lá um programa que dizia o que devia ser jogado para cada lado. Certo? Isso está dando um ganho de desempenho muito grande. Claro que esses pequeninos processadores que tem aqui no GPU, lá 100, 200, 300 processadores que tem aqui dentro, eles não precisam necessariamente fazer só isso. Contanto que eu saiba quais são as instruções, se eu tiver algo simples, porém muito intenso, eu posso jogar nela, na placa de vídeo, para fazer isso também. Tá? Então, a partir da família 9, se eu não me engano, dos processadores Intel Core, eles começaram a vir com uma GPU junto com o processador. Esse aqui é um desenho do i7 já antigo, antes de ter a GPU que eu cacei por aí. Deixa eu olhar aqui nas minhas anotações de que ano que é essa figura aqui. 2008. Essa figura já é uma figura que tem mais de 10 anos, porque faz tempo que nós temos a GPU junto. Tive que procurar lá nos arquivos, porque eu queria uma senha GPU para mim desenhar a GPU na hora da aula. Então, essa é uma evolução que está tendo nos processadores, e agora, incluindo placas dedicadas a certas atividades, é que o pessoal está conseguindo impor ganho de desempenho em processadores CPU de computadores, né? É por isso que nós continuamos evoluindo, ok? Então, meus amigos, em resumo, o que é importantíssimo, o núcleo desse assunto é essa fórmula aqui de paralelismo, tá? Isso aqui é o mais importante, que eu não consigo ganhar desempenho se meu software não ajudar nisso. Eu não consigo ganhar desempenho tendo uma GPU se eu não mandar nada para a GPU, tá? E eu não consigo ganhar desempenho se eu não tiver proveito das coisas que colocam no processador. E com isso eu concluo o assunto multicore com vocês, tá joia? Então, espero que tenham gostado. Obrigado e até mais, meus queridos. Tchau!